As with almost any famous tragic event, conspiracy theories have sprouted up regarding the shooting of John Lennon. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje vamos analisar 10 pessoas famosas que supostamente foram assassinadas pelos Illuminati. For people to understand that something this big can happen and your government may not tell you the truth about it. Nessa lista, nós vamos falar sobre celebridades falecidas cujas mortes foram tema de várias teorias da conspiração, algumas envolvendo a suposta sociedade secreta. Só para deixar claro, a ideia de uma nova ordem mundial e a existência dos Illuminati não passam de teorias da conspiração e não devem ser levadas a sério. E aí, você já ouviu falar de alguma dessas teorias? Deixa sua opinião nos comentários. Kurt Cobain. A morte do vocalista do Nirvana está cercada de teorias da conspiração. Kurt Cobain tirou a própria vida quando tinha 27 anos. And then this morning, his body found at home, another casualty of success. No entanto, muitos foram acusados de matar o artista histórico e enquadrar a sua morte como um ato de automutilação. Na verdade, os jornalistas Ian Halperin e Max Wallace escreveram um livro best-seller chamado Quem Matou Kurt Cobain, no qual afirmam que a esposa de Cobain, Courtney Love, estava envolvida. Mas as teorias vão ainda mais fundo, e algumas das mais absurdas mencionam os Illuminati. The others believe the lower four lines are completely different handwriting. What, so they were added by someone else, possibly Courtney? Is that the suggestion? Yeah. De acordo com essas teorias, Cobain foi assassinado pela sociedade secreta, já que supostamente havia exposto seus planos no álbum In Utero, do Nirvana. XXXTentacion. Billie Eilish e XXXTentacion tinham muito em comum. Ambos surgiram como artistas na década de 2010, fizeram sucesso entre os ouvintes da geração Z e cantaram sobre temas difíceis relacionados à depressão e à ansiedade. E, segundo uma teoria absurda, Eilish foi responsável pela morte de XXXTentacion. 20-year-old XXXTentacion killed in an apparent robbery. A teoria sugere que ela queria entrar para os Illuminati e recebeu a ordem de eliminá-lo como parte do recrutamento. Isso, por sua vez, supostamente teria influenciado as letras da música Bury a Friend, de Eilish. A cantora, porém, aparentemente deu risada das conspirações que a ligam à suposta sociedade secreta. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix morreu de asfixia por vômito enquanto estava sob o efeito de substâncias, no dia 18 de setembro de 1970. Nearly half a century later, his death is still shrouded in mystery. A patinadora artística alemã Monika Dannemann passou um tempo com Hendrix no seu último dia e revelou que ele havia tomado vários comprimidos prescritos para dormir. É claro que os teóricos da conspiração criaram outras ideias, alegando que Hendrix foi assassinado pelo governo americano, que supostamente está aliado ao Illuminati. You can pour liquid straight into the lungs and it drowns the person. And this is how they killed Jimi Hendrix. O irmão de Hendrix, Leon, teria mencionado que ele estava sendo vigiado, provavelmente por causa da sua associação com organizações do movimento Black Power, o que alguns acreditam dar credibilidade a essa teoria. Isso é discutido no livro Wild Thing, A Breve e Fantástica Vida de Jimi Hendrix, escrito pelo biógrafo Philip Norman, mas, claro, não foi comprovado. London's Metropolitan Police had investigated Jimi Hendrix's death, but never charged anyone with a crime. Princesa Diana. A short while ago, Buckingham Palace confirmed the death of Diana, Princess of Wales. A morte violenta da princesa Diana chocou o mundo e cerca de 2,5 bilhões de pessoas assistiram ao seu funeral. Todo esse interesse público gerou algumas teorias da conspiração. Muitos foram responsabilizados pela morte de Diana. Desde o MI6 até os Illuminati. Quem acredita na teoria dos Illuminati acha que a organização tem ligações com líderes mundiais e figuras públicas importantes, incluindo a família real. Essas pessoas acreditam que Diana foi assassinada por eles por causa do seu divórcio público com o então príncipe Charles. The letter alleged that a fellow Special Ops soldier told his wife their unit orchestrated the princess's death and cover-up. A polícia investigou várias teorias da conspiração, mas as considerou infundadas. Hoje, a maior parte da culpa recai sobre os paparazzi e o motorista do carro. You believe there was a conspiracy to kill Dodi? They've been murdered. Marilyn Monroe. A personificação da loira fatal, Marilyn Monroe teve um sucesso extraordinário nas décadas de 1940 e 50. No entanto, ela enfrentou problemas pessoais intensos e faleceu aos 36 anos em circunstâncias um tanto misteriosas. Marilyn Monroe was found dead in bed.
under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. Monroe foi encontrada morta na manhã do dia 5 de agosto de 1962. O legista declarou que a sua morte foi causada pelo uso excessivo de substâncias, provavelmente de forma intencional. Death. Monroe still captivates us as she did in life. Mas algumas pessoas não estão convencidas. Norman Mailer acreditava que o governo americano era o responsável, como expressou no seu livro polêmico Marilyn, uma biografia. Teorias malucas desse tipo só se proliferaram ao longo dos anos e passaram a incluir a máfia e, é claro, os Illuminati. This lack of concrete evidence helps breed speculation of conspiracy and murder. Whitney Houston, uma das cantoras mais lendárias da história. Whitney Houston morreu aos 48 anos no dia 11 de fevereiro de 2012. So far, police and the coroner are refusing to offer details about what may have caused her tragic death. Whitney Houston foi encontrada no The Beverly Hilton naquela tarde, e a sua morte foi posteriormente considerada um acidente. Na época, ela sofria de doenças cardíacas e se afogou enquanto estava sob o efeito de substâncias ilícitas. Reportedly spoke to her daughter and said nothing was out of the ordinary. Uma teoria maluca afirma que os Illuminati foram os responsáveis por essas substâncias estarem em seu sistema desde o começo. Os defensores da teoria alegam que isso foi uma forma de garantir a sobrevivência da filha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy Carter. Sinceramente, essa é tão absurda que nem conseguimos entender. Whitney Houston, simply put, had the greatest voice in the world. She was a gift from God. John Lennon. O primeiro Beatle a morrer, John Lennon foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980. Former Beatle John Lennon is dead. He was shot a short time ago outside his Manhattan apartment building. O autor do crime foi um homem chamado Mark David Chapman. Os motivos de Chapman eram supostamente vários, já que ele nutria um longo ressentimento contra Lennon por causa da sua personalidade, estilo de vida e declarações polêmicas. Ele não foi a única pessoa que Lennon irritou. O cantor também foi alvo do Serviço de Imigração e Naturalização e do FBI alguns anos antes. De acordo com os teóricos da conspiração, esses poderes estavam associados aos Illuminati, que supostamente manipularam ou controlaram Chapman para que ele seguisse as suas ordens. Chapman se declarou culpado e até 2024 continua na prisão. What do you make of all the conspiracy theories that have come up in the last 12 years? CIA, mind control, etc. Against the death of John Lennon? Yeah. Hogwash. Martin Luther King Jr. O mundo parou no dia 4 de abril de 1968, quando Martin Luther King Jr. foi assassinado em Memphis, no Tennessee. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Talvez o ativista dos direitos civis mais famoso do século XX, King Jr. foi uma figura pública importante e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. As suas ações e influência o tornaram alvo de racistas e do FBI, que espionou o líder dos direitos civis por anos. If the FBI believed in early 1965 that their threat would intimidate Dr. King, they would soon find that they were mistaken. Diante de tudo isso, o seu assassinato se tornou o tema de inúmeras conspirações, com teorias ainda mais insanas envolvendo os Illuminati. Essas teorias afirmam que a sociedade mandou matá-lo por causa da sua condenação da Guerra do Vietnã, já que muitas pessoas poderosas tinham laços financeiros com o conflito. What do you think happened? The government was very involved. John F. Kennedy. Falando em assassinatos, talvez nenhum seja tão notável quanto o de John F. Kennedy. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. O presidente Kennedy foi assassinado por um ex-fuzileiro naval chamado Lee Harvey Oswald, que agiu por conta própria. No entanto, Oswald insistiu que ele era um bode expiatório, antes de ser acusado da morte de Kennedy. Mas Oswald foi morto apenas 2 dias após a sua prisão. Até hoje, uma grande parte dos americanos acredita que há mais nessa história, e que o encobrimento ou alguma conspiração está em jogo. There are lots of theories. It was Castro, the Mafia, the Soviets, the CIA, you name it. E sim, para alguns essa conspiração inclui os Illuminati. Esses teóricos dizem que Kennedy estava planejando expor os Illuminati e os seus esquemas. Então ele teve que ser eliminado. Other dead-end theories over the years include this Secret Service agent with a rifle in the motorcade slipped and shot the president, or that a gunman fired from the curb-level storm drain. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Michael Jackson.
O mundo perdeu Michael Jackson em 25 de junho de 2009. Ele teve uma overdose de um anestésico potente e outras substâncias, o que causou uma parada cardíaca. Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. A culpa recaiu sobre o seu médico pessoal, Conrad Murray, que administrou os medicamentos para ajudar Michael Jackson a combater a insônia. Murray foi condenado por homicídio culposo e recebeu uma sentença de 4 anos de prisão. Dr. Murray fled the hospital before we arrived, waited a couple days to get his story straight, and ultimately was prosecuted for his conduct. Mas Michael Jackson estava paranoico no período que antecedeu a sua morte. Ele supostamente escreveu no seu diário que o sistema queria matá-lo por seu catálogo musical. Portanto, alguns fãs e teóricos da conspiração interpretaram isso como um sinal de que ele foi eliminado pelos Illuminati por razões comerciais. Should it have been a second-degree murder? Yeah, I think it could have been. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.